Olá, o meu nome é Francisco Mourão Correia, sou um dos fundadores e diretor técnico da Alkaline Care Portugal. Estou aqui para vos falar hoje sobre o tema da alcalinidade, mas antes um agradecimento à Cris Buarque pelo convite que me foi feito para estar aqui, com muito gosto, obviamente, e também uma palavra de apreço a uma amiga de longa data e colega também, Ana Veloso, que no fundo sugeriu o meu nome para estar aqui com vocês, no fundo, a partilhar um pouco do nosso conhecimento. Vou fazer uma pequena apresentação, não será muito demorada, mas no fundo, enfim, provavelmente haverá colegas que já ouviram falar neste tema, porventura outros poderá ser eventualmente uma novidade e, portanto, enfim, vamos todos tentar aprender um pouco mais. Alcalinidade no organismo, saúde e estilo de vida, porque precisamente o projeto Alkaline Care visa precisamente promover um estilo de vida alcalino. Obviamente tem mais enfoque na parte da nutrição, mas todo o estilo de vida de uma forma holística, digamos assim, conta para nos mantermos com uma saúde ótima. E, portanto, o que é o pH foi definido por Peter Sorensen em 1909, basicamente uma forma de medir a concentração de íons de hidrogênio num determinado fluido. Portanto, quanto mais íons de hidrogênio houver nesse fluido, mais ácido será esse fluido. E quanto mais presença de íons de oxigênio, mais alcalina, mais base será a solução. Portanto, a escala é medida de 0 a 14, já sabemos, 7 é o valor neutro, sendo que, muitas vezes, em termos de... Nós vemos na televisão promoção de alguns cosméticos, em que sabonetes, gel de banho, em que falam de um pH neutro de 5, mas isso tem a ver com o facto da nossa pele, de facto, ter um pH dentro dos valores do 5, e, portanto, em termos de ponto de equilíbrio, nós somos mais ácidos por fora, mas somos alcalinos por dentro. Portanto, um gel de banho com 5.5, pronto, está adequado à nossa pele. O sangue tem um valor normalmente estável entre os 7.3, 7.4, não varia muito para além destes valores. Nós temos buffers, temos balizas que controlam esses valores. Há reações químicas no organismo que só ocorrem neste valor, e tal como a nossa temperatura corporal também é controlada, se exceder um determinado valor ou se baixar um determinado valor, quer dizer que estamos mal e pode inclusive colocar em risco a nossa vida. A mesma coisa ocorre com o pH. Se este pH do sangue variar muito para além destes valores, vamos estar estendidos numa maca do hospital. Okay? Mas, sem dúvida alguma que muitos dos mitos que ocorrem na internet, que pululam a internet, começou a ler quando se fala na questão da dieta alcalina, vai-se falar muito no sangue, o que não é verdade. Portanto, este é um erro muito comum de dizer que a dieta alcalina visa alcalinizar o sangue ou equilibrar o pH do sangue. Isso não é verdade. Nós estamos sempre... portanto, o pH do sangue não varia, mas aquilo que varia sim é o pH do tecido conjuntivo. E aí sim vai haver variações grandes, inclusive ao longo do dia, em que nós temos de ter cuidado, e é em função, digamos, do desequilíbrio permanente ou crónico desse pH que eventualmente poderá, numa última instância, ocorrer uma mudança de pH do sangue, mas só em última instância. Portanto, para o dia a dia não é isso que nos interessa. Quando medimos o pH da urina, não estamos a ver o pH do sangue, estamos sim a ver o pH do tecido conjuntivo, mais uma vez, e por muito que queiramos comer de tudo altamente alcalino, não vamos de forma alguma provocar uma alcalose. Nós estamos sempre em perda, a não ser que, enfim, obviamente que se calhar há demasiados excessos que se podem cometer que poderiam, enfim, mas não é de todo essa a situação. E depois temos que ver aqui uma questão da a fruta e o mel são ou não alcalinizantes. Isto tem a ver com também
a natureza dos alimentos, que pode ser alcalina ou ácida, e depois o seu potencial alcalinizante ou acidificante. Grande parte da fruta, sim, tem uma natureza, enfim, alguns alcalinos, outros ácidos, mas normalmente tem um poder, um potencial alcalinizante. Mas dou-vos o exemplo do limão, que tem uma natureza ácida, mas tem um potencial alcalinizante. Não é que seja por aí além, mas de facto, após o metabolismo, tem um potencial alcalinizante. E ao contrário, o mel, muito rico em minerais, tem uma natureza alcalina, no entanto, devido ao seu grande teor de açúcar, tem um potencial acidificante. Portanto, é preciso ver, obviamente, caso a caso. Como disse, a questão do tema da alcalinidade não é nada novo, pelo contrário, nós temos aqui estes três senhores que estão em cima, a começar pela esquerda. Alexis Carrel ganhou o Prémio Nobel da Medicina em 1912, no meio temos Otto Warburg, ganhou o Prémio Nobel em 1931, e à direita Albert Georgi ganhou o Prémio Nobel em 1937. Portanto, eles fazem, de facto, são estudos, são feitos na área enfim, dos fluidos e da matriz celular. Alexis Carrel, embora tenha ganho o Prémio Nobel em termos das primeiras estruturas que foram feitas na altura, ele fez uma experiência muito interessante, que foi ao longo de 20 anos manteve o tecido do coração de uma galinha em funcionamento, porque lhe mudava periodicamente os sais minerais alcalinos. E, portanto, em teoria, ele conseguiu mostrar que seria possível, isto é um bocado tipo a história do Frankenstein, não é? Em teoria seria possível manter indefinidamente o tecido em funcionamento se tivesse sempre a proporção dos sais minerais adequados. Obviamente nós não vivemos num ambiente, não vivemos embebidos num fluido, nós estamos destinados a envelhecer e, portanto, vamos fermentando, vamos perdendo esses sais minerais. Mas o princípio está lá em 1912, portanto já há 110 anos atrás. Já se falava sobre isto, sobre esta importância, não é? Otto Warburg ganhou o Prémio Nobel em 1931 por um estudo sobre a origem das células cancerígenas. Portanto, ele conseguiu perceber que a ausência de oxigênio levava a um potencial de mutação celular, e a ocorrência, e essa mutação celular, obviamente, leva ao cancro. E ganhou o Prémio Nobel em 31 por causa disso. Portanto, já em 1931 se falava desta importância. Albert Georgi ganhou o Prémio Nobel por descobrir as funções da vitamina C. Mas, no fundo, todos eles perceberam que o corpo humano é alcalino por natureza, mas as suas funções e metabolismo são acidificantes. Portanto, nós estamos sempre em perda, nós estamos destinados a fermentar, a acidificar, a envelhecer, mas podemos, enfim, tendo cuidado com o nosso estilo de vida, com a nossa alimentação, poderemos, de facto, de alguma forma, prevenir e melhorar a nossa saúde. Em baixo, a contar da esquerda, temos Max Gerson, Catherine Kuzmin, Sang Wang e, finalmente, o Dr. Robert Young. Todos eles investigadores nesta área, perceberam a importância do equilíbrio do pH no organismo e, concretamente, o Dr. Robert Young, aqui estou eu, ele e a nossa colega Gogo. Enfim, nós trabalhamos de facto com o Dr. Robert Young no desenvolvimento de alguns suplementos em termos de regulação e equilíbrio do pH. Cá está, Otto Warburg, mais uma vez, se nós retirarmos 35% do oxigênio durante 48 horas a uma célula, ela vai ter tendência a mutar e a tornar-se cancerígena. Portanto, este é o estudo que levou ao Prémio Nobel, a origem das células cancerígenas. Mas, obviamente, que isto, no mundo académico, os estudos têm que ser revistos, porque a ciência vai evoluindo e é preciso continuar a verificar se aquilo que se descobriu no passado se mantém, ou se eventualmente houve um erro de interpretação, ou se, face à luz dos novos conhecimentos, se podem criar novas conclusões. Aqui tem uma série de outros estudos que foram feitos ao longo das décadas, no fundo, para revalidar conhecimento. Temos a questão não é nem sequer do tratamento, estamos a falar da reversão da diabetes tipo 2, utilizando apenas a alimentação em regulação de pH.
temos em questão do próprio da saúde dos rins, em termos da excreção do ácido úrico, a questão da importância da regulação do pH mesmo para os intestinos, para a parte urinária, e vamos ver este com mais atenção. Isto é de 2013, portanto, no Cancer Research Center nos Estados Unidos, em que tentaram perceber precisamente a acidez, de que forma é que a acidez no organismo potenciava a metastização do cancro, e, portanto, eles precisamente falam aqui, monitoraram os animais no laboratório à medida que iam tentando perceber, e de facto onde havia maior invasão tumoral, onde havia mais metástase, correspondiam às áreas onde o pH era mais baixo. E essa invasão não ocorria nas zonas de pH, eram mais normais, ou portanto equilibradas, e quando utilizavam a acidez com bicarbonato de sódio, e estamos a falar isto obviamente em laboratório, por via oral, a invasão parava. Não é? Portanto, isto em 2013, no fundo estão a revalidar aquilo que foi falado já nos anos 30, 40, enfim. Um outro estudo, publicado no British Journal of Nutrition, e portanto que é uma publicação de referência a nível mundial em termos de nutrição, e portanto coloca a mesma questão, a acidose induzida pela dieta, será que é real e é relevante em termos clínicos? E de facto aquilo que eles consideram é que de facto a investigação demonstra convincentemente que a acidose induzida pela dieta é um fenómeno real, tem um efeito fisiopatológico clínico de longo prazo significativo e que deveria ser reconhecido e contraposto potencialmente por meios dietéticos. Portanto, aquilo que estão a se referir precisamente é cuidado com aquilo que comem. Nós somos aquilo que comemos, não é? Já Hipócrates dizia, não é? Que os teus alimentos sejam os teus medicamentos, que os teus medicamentos sejam os teus alimentos. E, portanto, em 2009, a reforçar exatamente isso. Portanto, a acidose induzida pela dieta é um fenómeno real e devia ser contraposto por meios dietéticos. Ou seja, por favor, comecem a comer melhor. Basicamente é essa a conclusão. Alfred Pischinger, mais uma vez investigador, médico austríaco, veio reforçar a ideia da importância da matriz celular, portanto, percebeu que é, no fundo, como se diz, esta matriz celular, portanto, onde o tecido conjuntivo tem uma importância fulcral, digamos assim, no aparecimento da doença. E, portanto, se é a deterioração, exatamente, a deterioração deste ambiente celular que vai conduzir a processos inflamatórios e, eventualmente, a situações, lá está, de cancro, ou mutação, cancro, etc. Né? Conduzir uma série de estudos acerca disso. Este é precisamente o modelo. Nós vemos aqui no centro a célula, vemos que a célula recebe todos os seus nutrientes, no fundo, a sua alimentação, através do sistema arterial, e que a célula, uma vez, enfim, após o metabolismo, vai excretar estes resíduos metabólicos que serão, através do sistema, pelo sistema capilar venoso, serão expelidos pelos... Estes são os três principais, digamos, filtros: o pulmão, o fígado e o rim. Se tiver tudo a funcionar na perfeição, enfim, tudo vai funcionar bem. Se porventura nós imaginemos que temos um problema congénito em que temos um dos filtros que não está a funcionar bem, de repente os resíduos metabólicos não conseguem ser expelidos devidamente e começam a ser depositados no tecido conjuntivo, começam a servir de tampão aos nutrientes, de tampão ao oxigênio, a célula vai começar a funcionar pior e, portanto, vai-se criar ali uma fossa séptica, digamos assim, a própria célula vai estar banhada pelas suas fezes e aí vão começar a ocorrer os problemas. Mais uma vez aqui temos, portanto, vai haver menos produção de ATP, portanto, menos adenosina trifosfato, vai haver, portanto, menos ATP, menos energia, a pessoa vai se sentir cansada, sem saber o porquê, toda a produção celular vai estar comprometida, mesmo os próprios impulsos nervosos vão começar a funcionar menos bem. E, portanto, porquê é que tão importante para a saúde? O corpo necessita de um meio alcalino para funcionar bem.
Os ácidos são o resultado das funções metabólicas, tudo aqui normal, mas obviamente se nós não tivermos cuidado, se promovermos um maior depósito, digamos assim, de resíduos metabólicos, vamos estar a influenciar o nível de pH e vamos estar eventualmente a criar estes resíduos em excesso. Alguns deles são o ácido acético, o ácido lático, o colesterol, o ácido carbónico, amoníaco, o ácido úrico, os ácidos gordos, enfim. E então, mais uma vez, repetindo, as nossas próprias funções metabólicas vão produzir acidez, enfim, aquilo que são os fast food, as dietas, os alimentos processados vão ter um papel importantíssimo neste desequilíbrio das dietas, mas o nosso próprio estilo de vida, a forma como o nosso stress do dia-a-dia, a falta de sono, tudo isso vai ter influência. O facto de não bebermos, ou melhor, de bebermos águas sem potencial elétrico, portanto, nós temos que perceber que somos seres bioelétricos, toda a atividade do sistema nervoso, parte cerebral, é elétrica, são impulsos elétricos, e se não houver uma água com potencial elétrico, quer dizer que nós vamos estar a funcionar menos bem, vai haver menos clareza de raciocínio, vai haver mais cansaço, o corpo não vai funcionar bem. As pessoas não têm o cuidado de ver os rótulos das águas, e há águas de facto no mercado com um pH baixíssimo. Hoje em dia já começam a dar mais importância, inclusive é quase um rótulo de marketing, verificar ali o pH 9, o pH não sei o quê. Bom, mas de facto, imaginem as pilhas, não é? Pilhas alcalinas, e dura. O que acontece com uma pilha quando está gasta? Deita uma baba ácida. E, portanto, nós aqui é exatamente o mesmo. A acidez será normal, basicamente, quando estivermos mortos, porque é a partir dessa acidez, no fundo, que nos vamos decompor. Não é? O facto, lá está, as sodas, o excesso de açúcar, o café, o álcool, a vida urbana, com a poluição do dia-a-dia nas grandes cidades, a falta de oxigênio, os medicamentos sintéticos, os químicos sintéticos, a contaminação do ambiente, ondas dos aparelhos elétricos, enfim. Se nós quisermos ter uma saúde ótima, o ideal será irmos para fazermos ermitas, irmos para o alto da montanha, onde temos um acesso a uma fonte de água natural e não temos poluição, não temos a contaminação dos aparelhos elétricos, e aí vamos viver em plenitude. Vivendo na cidade é obviamente mais importante e, portanto, é mais importante termos cuidado com o nosso estilo de vida e principalmente com aquilo que comemos e bebemos. Portanto, o excesso de acidez favorece o desenvolvimento de doenças físicas, emocionais, crónicas. Basicamente estamos a fermentar precocemente, não é? E estamos a dar aso a que micro-organismos, parasitas, se desenvolvam facilmente no nosso organismo. Num primeiro nível de acidez temos lá está esta falta de energia, eventuais erupções cutâneas, enxaquecas, alergias, que depois, à medida que a acidez vai aumentando, começa a haver problemas nas articulações, no sistema endócrino, nos próprios órgãos, que têm um nível de pH bastante elevado. Por exemplo, os rins têm um pH bastante elevado, o coração, o fígado, os pulmões têm todos um pH bastante elevado e, portanto, se nós começar a haver uma acidez extrema no corpo, obviamente que vamos estar a caminhar para um processo bastante complicado, eventualmente conduzindo à morte, ou à mutação ou à morte. Nós temos 3 formas de compensar, seja através, esta é a forma natural, portanto a eliminação pelas nossas vias normais, até urina, fezes, suor, respiração. Nós, da mesma forma que eliminamos toxinas por esses meios, também é verdade que perdemos sais minerais. Num processo extremo em que nós não temos sais minerais suficientes, o corpo vai retirá-los das suas próprias reservas, não é? E, por outro lado, vai tentar também, por exemplo, reter uma questão que acontece muitas vezes nas mulheres, inclusive, que é a retenção de líquidos para tentar diluir os ácidos, não é? Uma forma de proteção do corpo. Estava aqui a falar também da questão da, exatamente, a acumulação
este tamponamento dos resíduos metabólicos ácidos vai trazer algum problema, porque da forma como vimos com o sistema de Pischinger. Os sais minerais de referência na questão da alcalinidade são o sódio, potássio, cálcio e magnésio. Cá está, quando nós não dispomos de reservas, onde é que o corpo as vai buscar? É precisamente sódio e potássio ao sangue, cálcio aos ossos e cartilagens, magnésio aos músculos. Como saber como estamos? Com tiras reativas, que nós podemos medir através da saliva ou urina. Não vamos saber como está o pH do sangue, nós vamos saber como está o pH do tecido conjuntivo. O pH da saliva vai nos mostrar o nosso pH do momento e, portanto, se tomarmos um café, vamos ter uma leitura bastante ácida. Se comermos uma amêndoa, vamos ter uma leitura alcalina, não é? Portanto, podemos ir ao longo do dia, consoante aquilo que comemos, vamos fazendo a medição e vamos conseguindo perceber de que forma é que aquilo que estamos a comer nos influencia. O pH da urina vai refletir, portanto, os fluidos internos das últimas 24 horas, não é? Portanto, de preferência fazer essa medição de manhã, em jejum, podemos fazer antes de lavar os dentes, a urina, a saliva, a urina, e ao longo de uma semana vamos tentando perceber como estamos, e passado um mês voltamos a repetir, por exemplo, não é? Essa é uma forma de ver, de facto, como estamos. E podem fazer a experiência que, se forem fazer um jantar bem regado com vinho, uma boa feijoada cheia de carne, etc., de manhã vão estar com um pH fracote, ácido, na urina. Se, pelo contrário, forem de comer umas saladas bem diversificadas, não é só comer alface, tomate e cenoura, é comer algo variado, de manhã vão estar com um pH espetacular. Os 4 pilares da alcalinidade, portanto, saber comer, saber beber, desintoxicar, remineralizar. Portanto, devemos saber escolher alimentos vivos que tenham capacidade, esta capacidade de promover a condução elétrica, digamos assim, o comer verde. A clorofila é importante, lá está, os vegetais de rama verde escura. Também é verdade que, e nós temos alguns suplementos em termos de clorofila, mas nada substitui o alimento vivo, não é? A importância de comer verde. 80% alcalinizante, 20% acidificante, portanto, sem fundamentalismos, portanto, porque se formos fundamentalistas não vamos conseguir trazer ninguém para a nossa causa. 75% cru, 25% cozido. Nós sabemos que isto também, enfim, tem que ser visto caso a caso, consoante o método de cozinha. Há alimentos que perdem mais nutrientes do que outros e, portanto, temos que ter algum cuidado também com isso. E, enfim, dar primazia àquilo que são vegetais, fruta, cereais integrais, leguminosas. São aí que nós vamos buscar, de facto, grande parte daquilo que precisamos para nos manter com o nosso desenho alcalino. A clorofila, de facto, a molécula da clorofila e a molécula da hemoglobina são muito semelhantes na sua estrutura, têm núcleos diferentes, a clorofila núcleo de magnésio e a hemoglobina núcleo de ferro, mas o certo é que, de alguma forma, a clorofila consegue mimetizar a molécula da hemoglobina e, portanto, e lá está, mais uma vez reforçando que daí a importância de comer os alimentos de rama verde escura, não é? Os brócolos, os espinafres, a rúcula, vai-nos ajudar a desintoxicar, vai-nos ajudar a oxigenar, é um excelente tónico para o sangue. Portanto, obviamente que existem suplementos, sem dúvida alguma, mas o alimento vivo é sempre a preferência. Alimentos que acidificam, obviamente, tudo aquilo que é de proteína animal. Nós temos sempre que ver, cada caso é um caso, obviamente, que de acordo com o paciente que estamos a seguir, nós temos que saber também ajustar a dieta em função daquilo que nos tem pela frente. Isto é, digamos assim, aquilo que eu estou a apresentar é de uma forma geral, mas uma pessoa depois pode ir adaptando ao paciente que estiver em frente. Aliás, porque eu sei que na naturopatia há algumas abordagens que incluem ovos com alguma frequência, e inclusive em alguns casos até já vi
receitarem comer bifes logo ao pequeno almoço. Pronto. Eu não vou discutir isso, cada caso é um caso, obviamente. Em termos de regulação de pH, estas são, de facto, aqueles que mais contribuem para a acidificação do organismo. Hidratação. Se nós vimos o nosso corpo como um aquário, em que os nossos órgãos, as nossas células são os peixes que caem andam dentro, nós sabemos que para manter o peixe em saúde temos que manter a água limpa, né? E portanto, se nós tivermos sempre o cuidado de manter o aquário limpo, o peixe vai viver com saúde. Então, se nós somos 70% a 80% água, mais importante é essa abordagem, essa preocupação. Beber, já sabemos isso, não é? Um mínimo de 1,5 litro a 2 litros de água, em alguns casos beber mais, isto é em função de cada um, obviamente, de preferência água com pH acima de 7, com potencial elétrico e ionizada, ou seja, rica em oxigênio. Uma boa alimentação, sem dúvida que uma boa hidratação ajuda não só ao bom funcionamento dos órgãos, ajuda a eliminar toxinas e, exatamente, ajuda também a transportar os bons nutrientes para o interior da célula. O nível de pureza, lá está, água preferencialmente filtrada, o nível de pH, eu digo sempre acima de 7, sem fundamentalismos, com um potencial redox, ou seja, quanto maior é o potencial de antioxidante da água que estamos a beber, menor é o seu poder redox, ou seja, os clusters das moléculas de água, que normalmente se tendem a agrupar em clusters, quanto maior for esta água ionizada com potencial redox, menores são os clusters, mais facilidade têm em penetrar no organismo, nas células. Aqui temos, por exemplo, um estudo feito recentemente sobre os benefícios precisamente de beber a água com potencial redox, né? E, portanto, mostram precisamente que há efeitos para o corpo. A remuneração, portanto, repor os sais minerais que nós vamos perdendo, lá está, pelas fezes, transpiração, urina, nós, na bocado referi, o sódio, potássio, cálcio e magnésio, vamos encontrá-los em muitos, lá está, desses alimentos, rama verde escura, os cereais integrais, enfim. E lá está, mais uma vez, a importância da condutividade, não é? Nós somos seres bioelétricos e precisamos deste potencial para funcionar bem. Desintoxicação, devemos fazê-lo. Antigamente havia muito essa preocupação, os níveis de higiene também eram diferentes, mas fazer a desintoxicação nas mudanças de estação, após as festas, é de facto importante, em função também do estilo de vida de cada um, obviamente, mas sabemos que hoje em dia é difícil encontrar um paciente que não tenha, por exemplo, um fígado gordo, uma vesícula preguiçosa, e portanto nós devemos ajudar a escolher não só aquelas ervas mais ajustadas ao paciente em causa, obviamente caso a caso, porque numa situação de um paciente que tem problemas de hipertensão, estas ervas destinadas ao fígado têm que ser utilizadas com algum cuidado para não causar picos de hipertensão. Portanto, é preciso ver, obviamente, caso a caso. E, sem dúvida alguma, a hidroterapia do cólon é fundamental para, lá está, aquilo que é considerado o nosso segundo cérebro, digamos assim, né? o nosso intestino, estar livre de toxinas para que funcionemos bem. E temos aqui umas sugestões de sumos detox para regenerar o sangue, depurar a pele, enfim, tonificante, enfim, isto depois será, obviamente, passado no e-book para todos vocês. Isto foi, enfim, uma abordagem um bocado rápida, um bocadinho a correr, havia muito mais para dizer, mas isto é apenas para terem uma ideia de uma abordagem, enfim, que se calhar por vezes está um pouco esquecida, mas com certeza que seria possível ir um bocadinho mais profundamente em alguns detalhes aqui que mostrei, mas enfim, espero que tenham gostado, que não tenha sido demasiado maçador, que não tenha falado demasiado rápido, porque eu tenho às vezes um bocadinho de tendência de falar um bocadinho rápido, mas obrigado pela vossa atenção
e até breve. Espero que gostem deste fórum e um adeus.